Senhor. Paz, Senhor, tia Magali. Pai Senhor, crianças. Estamos muito felizes em poder estar entrando mais uma vez na casa de vocês para mais uma videoaula, escola dominical em casa, né? Então estamos felizes. Procure um lugar confortável, já se sentem aí, pega a sua revista, né? Vamos juntos para mais uma lição. Hoje vamos utilizar a revista, viu, crianças? A nossa revista do trimestre passado, vamos estar usando hoje, inicia um novo trimestre, porém vamos estar dando ainda prosseguimento a esta revista no terceiro trimestre e intercalando com outras lições, né, tia Magali? Então, fiquem atentos e vamos juntos aprender a palavra de Deus. E para nós iniciar, vamos fazer oração com a tia Magali e a Aninha, né? Vamos lá? Todo mundo de olho fechado. Papai do céu, Pai do céu, abençoa mais esta EBD, que nós possamos compreender a tua palavra de forma clara, em em nome de Jesus. Abençoe as tias E os tios, e em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje a nossa lição vai falar sobre o amigo que ouviu a voz de Deus. Quem será este amigo que ouviu a voz de Deus? Como disse a música, é Samuel. E o versículo-chave hoje da nossa lição está em Jó 33. Abre a sua Bíblia. Quem consegue já abrir a Bíblia. Quem não consegue, mamãe, ajuda aí, viu? Seu filhinho ou a filha abrir a Bíblia. Jó 33, 14, que nos diz assim: Deus fala de várias maneiras. Vamos repetir com a tia? Deus fala de várias maneiras. Amém. Nosso Deus, ele é poderoso e tem várias maneiras de falar com o seu filho, com as suas ovelhas. E na lição de hoje vamos falar sobre Samuel. Os pais de Samuel se chamavam Eucana e Ana. A gente já estudou sobre essa lição e vamos juntos estar memorizando, né? Quanto mais a gente fala a respeito de um assunto, mais a gente aprende, mais fica mais frisado em nossa memória. Então, Eucana e Ana eram casados, né? E não tinha bebê, não tinham filhos ainda. E Ana chorava, vivia chorando, pois ela queria muito dar um filho ao seu amado esposo. Por mais que Eucana dizia a Ana, eu já tenho você, Ana, você é tudo para mim. Eu imagino, né, que Eucana devia dizer lá para Ana que ela era tudo, que ela era preciosa, que Ana não precisava se preocupar em ter filhos, que a presença dela já era o suficiente, né? De tão grande era o amor de Eucana por Ana. Mas Ana queria muito ter um filho. Ela queria muito ter um bebê. E foi se passando o tempo e ela sempre clamava ao Senhor, sempre orava, pedindo a Deus que Ele desse a graça de ter um filho, porque ela queria muito dar um filho a Eucana, ao seu esposo. E certo dia, ele chega até o templo para orar, para falar com o Senhor ali na casa de Deus. E Eli, o sacerdote Eli, passa e vê Ana ali debruçada no chão. Ela mexia a boca, mas não saía som, crianças, não saía voz alguma. Ana chorava muito, seu coração estava muito angustiada. E Eli, olhando aquilo, falava assim: como pode? O que está acontecendo? E Ana ali chorando, falando com Deus. E Eli pergunta para Ana: Ana,
Você está embriagada? Afaste esse vinho de você, Ana. E ela então chorando fala: não, meu sacerdote, não, Eli, eu não estou chorando, eu não estou embriagada, eu estou triste, angustiada, porque eu quero muito ter um filho. E ele então vira para Ana e diz para que ela fosse embora em paz, porque o Senhor iria conceder um filho a ela, que ela fosse em paz, que o Papai do Céu iria ouviu a voz dela, que atendeu o seu clamor, que o Senhor colheu ali as lágrimas de Ana e tudo aquilo iria então se tornar real. Ele profetizou ali, falando, né, o que Deus colocou no seu coração. E passou-se os dias, então Ana apareceu grávida. Ela ficou grávida, crianças. O Senhor realizou o desejo do coração de Ana. Ana então pôde ter o seu filho em mãos. Ela teve o processo todo da gestação. E quando ela estava ali ainda, aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, ela disse que se Deus desse o filho, permitisse ela ficar grávida, esse filho ela entregaria à casa do Senhor, esse filho serviria na casa do Senhor, ela entregaria então ali ao sacerdote Eli, aos cuidados do sacerdote Eli, para que essa criança fosse então ajudar Eli no que ele precisasse na casa do Senhor. E então isto aconteceu. Samuel nasceu. Samuel veio lindo, forte, uma criança saudável. E quando chegou então ali o momento de desmamar Samuel, tinha um período em que a criança era amamentada, e passou daquele momento, então a criança, ela, como Samuel, ela foi uma criança que foi entregue, para a obra do Senhor, foi dedicada à obra do Senhor. Então, quando ele desmamou, sua mãe então leva ele até o sacerdote Eli, e ali então ele começa a viver, a conviver com Eli, começa a conviver agora com os filhos também de Eli, e ele então tem ele ali como um filho, já grandinho, ele já agora maiorzinho, já crescidinho, ele agora torna ali companheiro de Eli. E diz a palavra de Deus que certo dia, já era noite, já estava anoitecendo, e Samuel foi se deitar. Eli também logo se deitou. Ele já era idoso, um senhor já de idade, já não enxergava tão bem. A palavra de Deus diz que as vistas dele já estavam meio turvas, já não estava com dificuldade para enxergar. E ambos se deitaram para dormir. Quando de repente, já todo mundo deitado, imagino que já estava um silêncio na cidade, Samuel escuta uma voz. Ele está lá deitado, já dormindo, e ele escuta uma voz chamando ele: Samuel! Samuel rapidamente acorda, assustado, levanta ali rapidamente e vai até o sacerdote Eli, e ali fala: o senhor me chamou? Eis-me aqui, E o sacerdote Eli: não, meu filho, volta a deitar, volte a dormir, porque eu não lhe chamei. E então Samuel volta novamente para a cama, e ali ele deita novamente e começa a dormir. Quando ele está ali dormindo, ele escuta novamente a voz chamando: Samuel! E Samuel desperta rapidamente novamente e corre até o sacerdote Eli. Ele chega até o sacerdote Eli, fala: meu senhor, o que o senhor precisa? E ele novamente fala que não chamou, para que ele voltasse a se deitar. E Eli, como ele conhecia a voz de Deus, já tinha um entendimento da palavra de Deus, ele já começou a ficar assim: tem alguma coisa errada.
Eu não chamei. O menino já veio pela segunda vez. Eu imagino que ele ficou dessa forma, né, encucado. Só pode ser a voz de Deus. Se esse menino acordar de novo, eu já vou logo dizendo, né, que foi o que aconteceu. Samuel voltou novamente e quando aconteceu, Samuel, ele fala para ele que ele fala, ó Senhor, teu servo diga, né, que o teu servo lhe ouve. E então, quando o Senhor chamou Samuel novamente, Samuel fez conforme Eli falou, e então Deus começou a falar com Samuel ali em seu quarto. O Senhor como ele visitou Samuel. E quero dar uma pauta aqui, criança, que Samuel, ele convivia dentro da igreja, né? Ele estava ali todos os dias na casa de Deus com Eli. Isso demonstra que ele estava acompanhando o que o sacerdote ensinava, porém ele ainda não tinha o discernimento, ele ainda não tinha ouvido, tido um encontro com Deus. Muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor, mas ainda não tivemos um encontro com Deus, a gente não conseguiu ainda ouvir Deus falar conosco. Tia Devi, como que eu consigo ter esse discernimento que é Deus que está falando comigo, que é Deus, né, que está falando? Como eu consigo isso? Quando eu leio a palavra de Deus, quando a tia fala assim, olha, vamos ler um versículo, o que vocês têm que fazer? O papel nosso é ler igual. Deus fala de várias maneiras. Como Deus fala de várias maneiras? E eu tenho curiosidade de saber como é que Deus fala. Deus fala de várias maneiras. Então eu vou buscar, tenho curiosidade de saber quais são essas maneiras que Deus fala. Por que Deus fala conosco? Qual é a necessidade que temos de nós ouvir Deus falar? Então nós temos que ser curiosos. Quando somos curiosos, a gente vai então para a palavra, a gente pega a nossa Bíblia, começa a ler, então a gente começa a descobrir e Deus começa agora a falar conosco de forma, fala assim, nossa, realmente Deus fala através de sonhos, se revelou para Samuel. Deus também falou em sonhos para José, né, esposo de Maria. Então você começa a lembrar das histórias passadas e começa a falar, Deus realmente fala. E você vai ter um momento na sua vida que você vai lembrar, Deus aquele dia, a tia estava ensinando isso, e Deus falou, meu coração ficou assim, batendo forte, né, assim, tem hora que a gente sente o coração da gente pulsando mais forte. Isso é o quê? A palavra de Deus entrando em nosso coração, né? E o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Mas se você ainda não teve esse toque especial no seu coração, ore ao Senhor, fale com o Papai do Céu, fala, Papai do Céu, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz. Então quando você lê o versículo, Senhor, que é o pastor, quem é pastor? O que o pastor faz? Então você começa a buscar, perguntar e fala com Deus, Senhor, o que é um pastor? Por que o Senhor falou que é um pastor das ovelhas? Né? E o Senhor vai começar a revelar a você, então você vai conseguir ouvir a voz de Deus falando no teu coração. E Deus então usa várias maneiras para falar conosco. E então, naquele dia, Deus falou com Samuel. Deus falou para Samuel que ele estava muito triste, né, com Eli e seus filhos, porque os seus filhos estavam na casa do Senhor e fazendo coisas feias que desagradavam ao Senhor, que Deus não estava feliz com aquilo. E Deus foi então falando, e daquele momento em diante, Samuel, ele teve um encontro real, verdadeiro. Ele conhecia, porque seus pais certamente já falavam de Deus para ele, mas nesse dia foi diferente, foi algo sobrenatural, né? Ele conseguiu, ele mesmo, ouvir Deus falar ali com ele. Eu tenho certeza que foi uma experiência muito marcante para a vida de Samuel, que ainda era criança. Antigamente se falava com profetas, já pessoas já de certa idade, e Deus ali falar com uma criança, olha a importância.
mostra que vocês são importantes, que criança é uma dádiva do Senhor, que Deus ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e que Ele pode usar você em qualquer momento, basta a gente estar sensível para ouvir, né, e aceitar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E foi isso que Samuel fez. Samuel, ele ouviu tudo aquilo que o Senhor falou e aceitou o seu chamado. E daquele dia em diante, por onde Samuel passava, Deus usava Samuel para falar com o povo, e o povo ouvia, porque era o próprio Deus falando na boca de Samuel. Samuel tornou então um dos profetas em Israel. Deus levantou ele aí como profeta para alcançar vidas, né, para o reino de Deus. Então, quando Eli, logo saindo dali, ele logo amanheceu o dia, ele ficou curioso, ele queria saber o que é que Deus tinha falado para Samuel. Samuel com medo, eu imagino que Samuel ficou assim meio, né, preocupado, como é que eu vou falar que Jesus, que Deus vai castigar, né, os filhos, sendo que eu estou na casa dele, eu como aqui, eu durmo, como que eu vou falar isso? Eu imagino a situação de Samuel. Mas Eli era um servo de Deus, apesar dos seus filhos ser desobedientes, Eli era temente ao Senhor. Por mais que Eli ensinasse os seus filhos no caminho do Senhor, eles preferiram fazer coisas erradas, dar ouvido ao inimigo, a fazer coisas, né, a ouvir o engano, e a andar por lugares que desagradavam ao Senhor, e ainda levava essas coisas para dentro da casa de Deus, que Deus não agradava, Deus rejeitava essas ações dos filhos dele. E por conta disso, então, e Samuel via tudo isso, e mesmo Samuel vendo todas essas coisas, né, vendo todas essas atitudes dos filhos de Eli, ele não se contaminou, crianças. A importância de nós, mesmo estarmos convivendo com pessoas que mentem, com pessoas que fazem coisas feias, que desagradam ao Senhor, nós, como temos o nosso coração, recebemos Jesus, temos o nosso coração transformado, nós não contaminamos com essas coisas. Por mais que a gente conviva, porque não tem como, a gente convive com pessoas que fazem coisas erradas, assim como Samuel, mas temos que seguir o exemplo de Samuel, que mesmo estando ali com os filhos dele fazendo coisas erradas, ele não se contaminou, continuou obediente a Deus, continuou fazendo a vontade de Deus, e Deus diz que ele se agradava, né, das atitudes, porque o coração de Samuel era obediente, era grato ao Senhor, e Deus, como falou com Samuel, ele cumpriu, né? Se a gente for continuar na história, a história vai falar que entraram na cidade, os filhos de Eli foram mortos, e quando pegaram então a arca, né, da aliança ali, quando a preocupação de Eli maior era por conta da arca, que ele não queria perder, que ninguém tocasse na arca, era algo muito valioso. E quando então fala ali da arca, né, ele cai para trás e então morre. Então, tudo que o Senhor falou para Samuel aconteceu. E quando Eli ficou insistindo, de tanto Eli ficar insistindo, Samuel contou para Eli a revelação de Deus, né? E Eli então estava ciente do que viria, que a mão de Deus iria pesar sobre a vida dele e dos seus filhos. Então, crianças, o que eu quero dizer, vale a pena ser obediente, vale a pena servir ao Senhor com alegria, vale a pena buscar cada dia mais conhecer a palavra de Deus, ter intimidade. Deus não olha o tamanho, Deus não olha a idade, Deus ele quer, ele olha o nosso coração. Seu coração está disposto a agradar ao Senhor?
que o nosso Deus Ele requer de nós, que nós viemos falar dele, fazer a vontade dele, né, para que as bênçãos dele sejam derramadas sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Quando você passa tempo orando, falando com Deus, tire aquele momento de silêncio, né, e medite no que o Senhor tem falado. Quando você cantar um louvor, medita na letra do louvor, porque o Senhor Jesus, Ele quer falar cada dia mais conosco, Ele quer revelar suas grandezas, seu poder, as suas maravilhas em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, que possamos cada dia, né, ter essa facilidade para reconhecer a voz de Deus. Amém, crianças? Eu vou convidar aqui o tio Alisson para fazer a oração final. E não esqueçam, né, de deixar o like de vocês, de curtir a nossa página no Facebook também. Faça a atividade da revista, tudo direitinho. Aproveite que não estão vindo para a escola dominical, assista no horário da EBD, né, todas as lições que estão pendentes, e sejam abençoados, assim como foi Samuel, cresceu na graça e no conhecimento. Em 1 Samuel 3,19 diz que Samuel, ele crescia em Deus, né? Então, e Deus, ele abençoou a vida de Samuel. Deus honrou a vida de Samuel ali por onde ele passava, a forma como Deus usava ele, Deus honrava, e as pessoas ouviam, mesmo ele sendo criança, por onde ele passava, que ele profetizava, que ele dizia, dava as revelações do Senhor, transmitia às pessoas, elas estavam sempre atentas. Que nós possamos também estar com o nosso coração aberto para ouvir o que Deus tem falado e a praticar. Amém? Tio Alisson. Pai do Senhor, crianças, vamos orar. Papai do céu, mais uma vez queremos te agradecer por esta lição, pela vida dos tios e das tias. Que assim como Samuel, nossos ouvidos espirituais possam estar atentos e sensíveis para ouvir a tua voz. Que assim como Samuel, nós possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Que assim como Samuel, possamos dedicar a nossa vida e nossos corações para te obedecer, te servir e fazer a tua vontade, Pai. É o que nós queremos te pedir, Papai do céu. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Tchau, crianças, e até a próxima lição com a tia Magali. Beijo. Tchau.